Eu, irmão Paulo, saúdo todos os amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos, dando continuidade aqui, meus amados irmãos, o sofrimento do justo, a qual ontem nós já estava meditando essa passagem, e aqui eu quero deixar para os irmãos que se encontra no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 19 e 41, nos afirma a palavra do Senhor, dizendo assim, meus amados irmãos: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Quem chorou? Jesus Cristo, meus amados irmãos, ao ver a cidade perdida, tomada na idolatria, no pecado. Tá vendo, meus amados irmãos? Também devemos chorar pela a pecaminosidade, meus amados irmãos, e condição perdida da raça humana. Paulo inclui na lista de seu sofrimento por amor a Cristo, meus amados irmãos, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 e 33. Olha só o que está escrito. 2 Coríntios, capítulo 11, 23 e 32. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoite, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos Damascenos. Tá vendo, meus amados irmãos, o sofrimento de Paulo? Apóstolo Paulo passou por tudo isso aqui, meus amados irmãos. E nós, às vezes, quando tá passando por uma perrenguinha de nada, nós se queixa, né? Para me prenderem, tá vendo? Eles queriam prender Paulo. Como conseguiram prender de todos os jeitos? A sua preocupação diária pelas igreja que fundara, que enfraquece, eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abrace. Tá vendo, meus amados irmãos? Precisamos se fortalecer. Nós não pode ir pela a convivência dos outros, né? Porque tem muitos se desviando do caminho do Senhor, mas aqueles que confiam no Senhor precisam permanecer, precisam ir em frente, meus amados irmãos, seguir. Enquanto Jesus não vier e nós não partir dessa terra, nós precisamos lutar. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, como come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Semelhantemente, angústia mental por causa daqueles que amamos em Cristo deve ser uma parte natural da nossa vida. Chorai com os que choram. Meus amados irmãos, essa parte aqui, porque o que come a Santa Ceia, né? Na participação da Santa Ceia, do pão que simboliza o corpo de Cristo e do vinho que simboliza o sangue de Cristo. Aqui quem come bebe para a sua própria condenação, e aquele que come, meus amados irmãos, e bebe, participa da Santa Ceia, não tendo desejo no seu coração de ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
que às vezes, muitas vezes, come por comer. Entendeu, meus amados irmãos? Mas aquele que participa da Santa Ceia com desejo de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de ser obediente a Deus e servir a Deus de todo o seu coração, todo o teu entendimento, toda a tua vontade, esse encontrará com Deus, meus amados irmãos. Aleluia. Romanos 13:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É realmente compartilhar do sofrimento de Cristo é uma condição para sermos glorificados com Cristo, como está escrito em Romanos 8:17, meus amados irmãos. É nosso dever dar graças a Deus, pois assim como os sofrimentos de Cristo são nossos, assim também nosso é o seu consolo. Tá vendo, meus amados irmãos? O Espírito Santo de Deus consolará os irmãos, as irmãs, consolará todos aqueles que estão passando por luta. Aleluia. 2 Coríntios 1:5 nos afirma, 2 Coríntios 1:5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Tá vendo, meus amados irmãos? Sexto, Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Frequentemente ele emprega o sofrimento a fim de chamar assim o seu povo desgarrado para arrependimento dos seus pecados e renovação espiritual. Tá vendo, meus amados irmãos? Jesus, no livro de Hebreus, a Bíblia nos ensina que Deus, ele açoita e corrige todos quanto ele ama. Todos aqueles, meus amados irmãos, que vêm para Jesus e decidir levar uma vida de qualquer jeito, o Senhor vai açoitar, o Senhor vai corrigir, para que eles realmente vivam uma vida de verdade na presença de Deus. Aleluia. Vê o livro de Juízes. É nosso dever confessar o nosso pecado. É nosso dever confessar os nossos pecados conhecidos e examinar nossas vidas para ver se há alguma coisa que desagrada o Espírito Santo. Tá vendo? Meus amados irmãos, precisamos nos examinar. Precisamos olhar dentro de nós e ver os nossos erros e reconhecer que somos falhos e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, nos arrependendo verdadeiramente. Aqueles que querem compromisso sincero com Deus, para que tenham uma vida de obediência, de fidelidade a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, Deus às vezes usa o sofrimento para testar a nossa fé, para ver se permanecemos fiéis a Ele. A Bíblia diz que as provações que enfrentarmos são a prova da vossa fé. Aleluia. Tiago 1:3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tá vendo? Tiago 1:2, meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações. Elas são um meio de aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo, meus amados irmãos. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8:3 diz: e te humilhou e te deixou
ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca de Deus, tá vendo? Da boca do Senhor viverá o homem, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus.